Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu vou repartir com vocês está no Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 1. Esse é um dos textos clássicos da Bíblia para nos apresentar a pessoa de Jesus. E nós vamos ler dos versos 1 ao 14. Eu estou com a versão revista e atualizada. Eu sei que vocês acompanham aqui a versão internacional, NVI, mas eu vou ler nesta versão a revista atualizada. Antes da leitura, só me permita fazer algumas considerações. Os estudiosos afirmam que o Evangelho de João é a obra literária mais importante de toda a literatura mundial. Estou inclinado a crer que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este Evangelho foi escrito quando os outros evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este Evangelho foi escrito quando os demais apóstolos já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. Este Evangelho foi escrito para defender a fé cristã de um ataque perigoso e frontal, de uma heresia perniciosa que perturba a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Eu acho que todos vocês têm ciência de que o Império Romano dominou o mundo politicamente, mas não filosoficamente. O pensamento grego continuou prevalecendo. E um dos pilares do pensamento grego era o dualismo, ou seja, os gregos acreditavam que a matéria que você vê e toca era essencialmente má, e o espírito invisível e imaterial essencialmente bom. Sendo assim, os gregos negavam a doutrina da criação, a doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição. Para os gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico material, e ele tinha, e se para os gregos a matéria era essencialmente má, então ele não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então ele não podia ser Deus. Então começa a se negar, por influência do pensamento grego, a divindade de Cristo, já no final do 1º século. E João escreve este Evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui no vestíbulo, na introdução deste Evangelho, João vai abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história e vai apresentar-nos Jesus. E ele o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus,
ele quase nos tira o fôlego já de começo. Porque ele começa assim: no princípio era o verbo. Vocês que certamente têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo. Está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Então o texto está dizendo que quando tudo começou, no princípio, e no princípio Deus criou os céus e a terra, o verbo já existia. Ele pré-existe ao princípio, ele pré-existe ao tempo, ele pré-existe à criação, ele pré-existe ao começo de tudo, portanto, ele é eterno. E como a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o verbo é Deus, porque ele é eterno. Raramente você pode encontrar na literatura mundial um autor provar a sua tese na primeira declaração do seu texto. O verbo é eterno, portanto o verbo é Deus, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Mas o verbo estava com Deus, e a expressão na língua original, estava com Deus, proston theon, significa ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João concluiu: o verbo era Deus, não um ser apenas inferior a Deus, como pensar Ário de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus eu só tenho duas opções, aliás só tem três opções. Primeiro, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, um louco, ou então ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Só ele pode afirmar: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. O verbo é eterno, o verbo é pessoal, o verbo é divino. Mas o versículo 2 diz que ele estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? E a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque esse versículo põe o machado da verdade na raiz de algumas teorias humanas falaciosas. Por exemplo, esse versículo reprova o pensamento grego de que a matéria é eterna. A matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada, e criada pela palavra onipotente do verbo. Segundo, esse versículo reprova a teoria da geração espontânea, de que o mundo surgiu espontaneamente, que o mundo veio à existência de moto próprio. E a verdade dos fatos é outra. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do verbo. Perdoe-me da expressão: o mundo não pariu a si mesmo. Ele foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, esse versículo reprova a teoria do Big Bang, de que o mundo é fruto de uma mega explosão cósmica casual. Ora, seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia,
do que eu acreditar que uma mega explosão cósmica casual deu origem a este universo tão vasto, com leis tão cirúrgicas e com movimentos tão harmônicos. O caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Por exemplo, por que estamos no planeta Terra? Foi o acaso que nos deixou aqui? Foi uma explosão cósmica casual que nos deixou aqui? E a resposta é um sonoro não. Estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Vocês sabem que a Lua, o nosso satélite, é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão cósmica casual que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quarto lugar, esse versículo refuta a teoria da evolução. Vocês muito bem sabem que no ano de 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. Esse livro tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas e nas universidades, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado, e a ciência demonstra, foi criado por Deus. Aí é fé. Então, fica evidente para nós que se Ele criou o próprio universo, Ele é onipotente, Ele é majestoso, Ele é grande, muito grande. Quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava refletindo sobre esta magna verdade, ele disse que o nosso glorioso Redentor, porque é um texto messiânico, é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vinha faltar. O seu glorioso Redentor olha para as grandes nações e potências econômicas e militares da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho exato do universo que ele mede a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, porque este é um fato que nenhum homem é capaz de afirmar insofismável e categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Essa é uma matéria em aberto. O que já se sabe e se afirma é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Conforme a Van Kuiper disse, primeiro-ministro da Holanda, não há 1 centímetro desse universo,
onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui e eu estou aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas as estrelas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. De lá para cá, estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. Estamos boquiabertos com a nanotecnologia. É com o fato de você poder empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Se você chegar na sua casa, for na varanda do seu apartamento ou no quintal da sua casa e colher uma folha tenra e delgada, aquela folha é tão complexa ou mais do que a cidade de São Paulo. Se você pegar uma gema de ovo, ela é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, um dos maiores oftalmologistas do mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas, e em cada uma delas tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, do seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy afirmou que código de vida não se origina espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando chega no verso 4, João diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é glorioso, sabe por quê? Porque tudo que tem vida, recebeu vida dele. Anjos, homens, animais, voláteis, terrestres e aquáticos. Mas alguém pergunta: mas então quem criou Deus? E a resposta é: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Mas alguém pergunta: mas então quando ele passou a existir? E a resposta: ele não passou a existir. Ele é eterno. Ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova que ele existe. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Mas o texto diz que ele é a luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é glorioso, sabe por quê? Porque você e eu jamais vimos e jamais veremos a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. E o que significa isso? Significa que ninguém pode desbancar Jesus, ninguém pode destronar Jesus, ninguém pode deslustrar a pessoa de Jesus, ninguém pode derrotar Jesus.
A luz vence as trevas, e onde Jesus Cristo chega, chega a luz, chega a vitória, chega a salvação, chega a libertação, chega a cura, chega a redenção, porque Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Eu disse a vocês no começo que João escreveu esse texto do Evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus é verdadeiramente Deus. Até aqui no versículo 5 ele prova essa tese de duas maneiras. Primeiro, Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Segundo, Ele é Deus porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, Ele é o doador e sustentador da vida. Então, se isso é fato, e preciso lhe dizer algo muito solene. Você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. Vou lhe propor um paradoxo. Você é obrigado nesta noite a tomar uma decisão em relação a Jesus. E o paradoxo é este: você é escravo da sua liberdade. Ilustro o paradoxo. Imagine que você é alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo e fica dentro da canoa até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Mas talvez você veio aqui, e você tão bem-vindo aqui, e você esteja cogitando no seu coração: bom, eu estou aqui, mas não vou tomar decisão, eu não quero tomar decisão, e aliás eu tenho raiva de quem decide, eu estou indeciso. E eu quero lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Só que com respeito a Jesus isso é impossível. Pois foi Ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora do verso 6, João vai elencar para nós 3 decisões em relação a Jesus. A primeira decisão está nos versos 6 a 9, percebam aí no texto, por favor. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testificar da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Ele está falando de João Batista. Notem comigo, de Malaquias a João Batista tem um período de 400 anos. Nós conhecemos esse período como silêncio profético, período interbíblico. Tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. 400 anos onde Deus não falava. Depois de 400 anos, diz a Bíblia, lá em Lucas 3, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões fluíram para o deserto para ouvi-lo. Toda a província da Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, toda a cidade de Jerusalém, multidões e multidões. Até que, num dado momento, todas as multidões, unanimemente, sem exceção, cogitaram um fato: esse João Batista não é precursor do Messias coisa nenhuma, ele é o próprio Messias. O texto diz que todos, sem exceção, pensaram isso. E essa cogitação unânime da multidão transforma-se numa pergunta sedutora e perigosa que beija os ouvidos de João Batista com a voz sedosa e aveludada da serpente. E a pergunta era esta: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. João Batista não engoliu aquela isca venenosa. Ele foi categórico, disse: não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem.
Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão em relação a Jesus deu a ele toda a glória que ele merece. Prestemos atenção: toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão com respeito a Jesus está nos versos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Permita-me perguntar, me respondam por favor: quantas vezes aparece a palavra mundo no verso 10? Me respondam. Quantas vezes? 3 vezes. No grego é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Mas cada vez que a palavra cosmos aparece aí, ela tem um significado diferente. O Verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? O mundo material. O mundo não conheceu. Que mundo? O mundo das pessoas. Então preste atenção ao ler sua Bíblia, porque às vezes uma mesma palavra repetida num único versículo pode ter significado diferente. Então ele agora esclarece no verso 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E quem são os seus aí? Os judeus. E por que os judeus não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que veio do céu, ele é a água que brotou da rocha, ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Verbo se fez carne e ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado o privilégio de levar caravanas todos os anos a Israel, e uma das cenas para mim mais doídas é você chegar num Monte das Lamentações e perceber que crianças, adolescentes, jovens, velhos, oram fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. O véu ainda está posto. Cuidado para que você, tendo tanto conhecimento da verdade, ainda rejeite a verdade. Porque a Bíblia pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas agora vejamos, em terceiro e último lugar, a última decisão com respeito a Jesus, versículos 12 e 13. Porque o verso 12 começa com a conjunção adversativa: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres,
todos doutores, todos analfabetos, todos empresários, todos empregados, todos governantes, todos governados, todos religiosos, todos não religiosos, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Consequentemente, nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa natural. Ser filho de Deus é a coisa mais extraordinária, milagrosa que pode acontecer na sua vida. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. É ser nova criatura. Agora, João nos esclarece melhor no verso 13 o que não é ser filho de Deus. Ele diz assim: os quais não nasceram do sangue. E o que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Há no Brasil um ditado popular: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura. Segundo, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. O que significa nem da vontade da carne? Significa que nenhum de nós tem competência para nos autodeclararmos filhos de Deus. A salvação não está na sua mão, não está na minha mão, não está na mão da igreja, não está na mão da denominação religiosa, não está na mão de um concílio eclesiástico. A salvação está na mão de Deus. Só Deus pode fazer de você seu filho. E o que Ele requer e exige de todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não são suas obras, não são seus méritos, não é a sua religião, não é o seu rito sagrado, não é a sua experiência, é todo aquele que receber a Jesus. Se você crer em Jesus, se você aceitar a Jesus, se você se entregar a Jesus, se você pôr sua confiança em Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Conclui dizendo: os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. E o que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum ser humano, por mais egrégio que ele seja, tem competência de dizer: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação tem essa competência. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E Ele faz isso se você crer em Jesus Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Pois bem, João agora nos leva à conclusão no versículo 14. E o que está escrito no verso 14? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é o verbo pessoal, divino, eterno. O verbo que é Deus, autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. O verbo que é maior que tudo quando Ele criou, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora, esse verbo, diz Paulo em Filipenses 2,6, a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, Ele se esvaziou. E foi se esvaziando, a ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasceu de uma virgem, foi enfaixado e colocado num coxo de animal comer, mangiare, manjedoura. Aquele bebê era o próprio Criador do universo. Ele não veio para ficar longe de nós, não. Ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o nosso chão, Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele voltou para o céu, Ele está sentado à destra de Deus, Ele derramou o Espírito Santo e Ele vai voltar para buscar a sua igreja.
Mas ele não veio cheio de justiça e juízo, porque nos fulminaria. O melhor de nós são as nossas justiças. E aos olhos dele, as nossas justiças não passam de trapos de imundície. E essa palavra é muito pesada. A língua original traz a ideia de que trapo de imundícia é a ideia do absorvente feminino que ela usa, enrola num plástico e joga no lixo. Isso é o melhor de nós. E o pior de nós, o que seria? Se ele viesse cheio de justiça, ele nos fulminaria. Mas ele veio cheio de graça. Nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos restaurou, Ele nos reconciliou com o Pai, Ele nos fez assentar com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é a própria expressão de Deus, Ele é a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, portanto Ele é Deus. Está provada a tese de João: Ele é Deus. Mas permita-me duas aplicações breves antes de encerrar. O que me impressiona é que quando João estende para o restante do livro, ele segue a mesma toada, provando as duas teses. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, e Ele é Deus porque Ele realiza as mesmas obras de Deus. O que João vai fazer? Ele vai selecionar 7 milagres em toda a sua obra. Por que 7? É o número da perfeição. Para provar que tese? Se Ele faz as obras de Deus, então Ele é Deus. Então João seleciona 7 milagres. Primeiro milagre, capítulo 2, é transformar água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura um paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas ele prova que Jesus Cristo é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. E o que João vai fazer? Ele vai lançar mão de uma expressão veterotestamentária de Êxodo 3,14. Antes que Abraão existisse, eu sou, está lá em João 8,58. E eu sou é o nome de Deus revelado a Moisés no Sinai. A palavra Javé, ou Iavé, porque na língua hebraica o I e o J é a mesma letra. De onde vinha a nossa palavra Jeová? Jeová, na verdade, não é um nome de Deus, é a junção de 2 nomes de Deus. Quando você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Fazer 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda aplicação, pastor Nicolas, para mim é um grande mistério. Porque dessas 7 declarações, uma delas Jesus reparte com a igreja. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora, preste atenção. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida. Quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo. Entrará e sairá e achará pastais. Ele nunca disse isso para a igreja. Como ele nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Eu nunca disse isso para a igreja.
Como também nunca disse para a igreja: vós sois o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Como nunca disse para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Mas ele disse: eu sou a luz do mundo. E disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para esclarecê-lo, permitam-me duas perguntas. Primeira pergunta: o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora entendamos. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então o papel da igreja Lagoinha de Barra Funda, o papel das igrejas aqui representadas é sairmos para as ruas, para as avenidas, para as praças, para as escolas, para as universidades, para os hospitais, para o comércio, para a indústria, para os campos, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, porque só Ele, Jesus, é digno de honra, de glória e de louvor, agora e eternamente. Aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.